Minha irmã tentou me envergonhar na frente de todo mundo, mas ela esqueceu um detalhe crucial. Você se lembra do Rodney, seu amigo de infância que chorava o tempo todo? Minha irmã Elaine perguntou com uma voz doce que sempre significava problema. Eu me sinto tão mal que ele nunca é convidado para nada. Ela continuou. Já que você está solteira, por que não o traz como seu acompanhante? Assim pelo menos você não ficará sozinha no meu casamento. Eu quase ri. Ela se sentia mal por ele depois de quase afogá-lo na piscina quando criança, e rir quando ele chorou para a mãe dele. Duvidei, mas ainda assim concordei com o pedido dela. Rodney sempre foi um garoto legal, mesmo que se escondesse atrás de mim quando era chutado e chorasse o tempo todo. Mas eu não percebi que minha irmã, Elaine, tinha outra coisa em mente até que ela esqueceu de desligar a ligação corretamente. Eu a ouvi voltar a rir com uma amiga em seu notebook. Minha irmã vai mesmo trazer o Rodney. Dá pra acreditar? Eu disse a ela para trazê-lo por bondade, e ela realmente acreditou. Espere até que todos a vejam entrando com aquele perdedor chorão. Eles verão o quão desesperada e patética é a vida amorosa dela comparada à minha. Meus olhos se arregalaram. Eu caí direto na armadilha dela. E se eu desistisse agora, tinha certeza de que ela inverteria a situação e me faria parecer mesquinha e invejosa. Então, rastreei Rodney através de antigos contatos da escola, e imediatamente contei tudo a ele, pensando que poderia pelo menos salvar um de nós da vergonha. Quando liguei, ele pareceu genuinamente surpreso, mas ainda assim concordou em vir. Agradeço por você se preocupar comigo, mas não vou deixar você passar por isso sozinha. Além disso, faz anos que não vou a um casamento, ele disse. Isso pode ser divertido. No dia do casamento, eu estava preparada para o desastre. Eu tinha até praticado respostas afiadas para quando as pessoas rissem de Rodney. Então a campainha tocou. Abri esperando ver o mesmo garoto magricela de óculos e alergias crônicas. Mas em vez disso, eu estava cara a cara com um cara de 1,88 parecido com o em um terno perfeitamente ajustado. Oi, estou procurando o Rodney, eu disse nervosamente me mexendo. Sim, sou eu, pronta pra ir? O cara bonito respondeu. Meu cérebro não conseguia processar o que eu estava vendo. Este não era o Rodney. Claro, todo mundo teve um glow-up desde o ensino médio, mas nada assim. Eu disse. Cala a boca, você não é o Rodney chorão. Ele sorriu. Bem, eu não sou mais um chorão, mas se ajudar, o terno me faz parecer um pouco diferente. Mas não era o terno. Assim que entramos no salão do casamento, todas as cabeças se viraram e alguns queixos caíram tão baixo que quase bateram no carpete. A saudação falsamente doce da minha irmã morreu em seus lábios. Seus olhos saltaram. Oi, Elaine, faz anos. Obrigado por me convidar para o seu casamento. Ninguém conseguia se concentrar na cerimônia. Não com o alto e bonito sentado perto do corredor, roubando completamente a cena. Minha irmã parecia furiosa. Ela tentou recuperar seu plano durante a recepção, contando em voz alta para suas damas de honra como Rodney costumava chorar durante a aula de educação física. Mas Rodney estava pronto. Ele olhou para mim com uma expressão suave e disse calorosamente. É por isso que tive a sorte de ter essa garota me ajudando nos meus ataques de pânico. Ela era como um anjo. Minha irmã não teve escolha a não ser sorrir e concordar com um elogio enquanto suas damas de honra comentavam o quão doce eu era. Ela tentou novamente mais tarde, durante os brindes do casamento, mencionando como Rodney costumava ficar preso nos armários, mas ele apenas riu. E agora eu mal caibo em um, ele disse, gesticulando para os... Todas as garotas por perto suspiraram. Então ela usou sua cartada final, e ela mencionou seus desenhos estranhos de anime. E como ele provavelmente ainda assistia como um nerd, mas o rosto do novo marido dela se iluminou. Ei, eu também sou um grande nerd de anime. Ele sorriu. O rosto de Elaine se contorceu. O quê? Você nunca me disse que assistia desenhos. E eu rimos ao lado, assistindo-os começar sua primeira briga como recém-casados. As coisas só pioraram quando minha mãe puxou Elaine de lado e elogiou Rodney perguntando: por que você não me disse que sua irmã estava namorando alguém tão bem-sucedido? E durante a primeira dança, ninguém prestou atenção na noiva e no noivo. Os olhos de todos estavam em Rodney enquanto ele dançava comigo. Elaine finalmente explodiu e me encurralou no banheiro. Certo, desembucha, onde você encontrou esse ator? Este não é o verdadeiro Rodney. Mas quando tentei explicar que era realmente o Rodney chorão, ela se recusou a ouvir e apenas me arrastou de volta para a recepção. Ela pediu ao DJ para parar e colocar o holofote em nós. Todos estão curiosos. Qual é a pequena história de amor de vocês? Ela esperava que eu admitisse que tudo era apenas uma armação, um truque. Mas Rodney interveio e pegou o microfone. Ela me ligou do nada. Fiquei honestamente chocado porque eu queria sair com ela desde que éramos crianças. Eu só nunca tive coragem, mas este casamento finalmente me deu a chance. Ele disse, olhando diretamente para mim. Senti meu coração disparar enquanto a sala inteira explodia em aplausos. Minha irmã não pôde fazer nada além de rir em descrença que seu plano maligno a transformou na maior cupido. Mas o verdadeiro golpe veio na manhã seguinte. Elaine me enviou uma foto do anuário de Rodney do ensino médio. A pessoa na foto era completamente diferente do homem que tinha sido meu acompanhante. Rosto completamente diferente. Altura diferente. Escolha de acompanhante interessante. Ela mandou uma mensagem. Me pergunto o que aconteceu com o verdadeiro Rodney. Eu me virei para olhar o homem ainda dormindo na minha cama. Se você não é o Rodney, quem é você? E o que aconteceu com o Rodney? Ele me deu um sorriso malicioso. Meu corpo inteiro gelou encarando aquele sorriso malicioso. Meu celular continuava vibrando na mesa de cabeceira, mas eu não conseguia desviar o olhar do rosto dele. Este homem na minha cama não era o Rodney. Ele nunca foi. Minha mão começou a tremer quando peguei meu celular e vi 3 mensagens de Elaine com uma foto do anuário anexada. O garoto naquela foto não parecia em nada com o cara sentado nos meus lençóis agora. Forcei minha voz a permanecer firme, embora meu coração estivesse batendo tão forte que eu podia ouvi-lo em meus ouvidos. Minha irmã tentou me envergonhar na frente de todo mundo, mas ela esqueceu um detalhe crucial. Quem é você? Qual é o seu nome verdadeiro? Ele se espreguiçou como se fosse uma manhã normal e me deu um sorriso calmo que me deu arrepios. Meu nome é Carson. Imaginei que você perceberia mais cedo. Honestamente, ele disse isso tão casualmente como se estivéssemos falando sobre o tempo. Eu o encarei esperando por mais explicações. Ele se sentou contra a cabeceira da minha cama, parecendo completamente confortável. Eu conheci o Rodney quando éramos crianças. Pensei que seria justiça poética aparecer como ele no casamento da sua irmã, depois de como ela nos tratou naquela época. A explicação dele parecia ensaiada, como se ele a tivesse praticado. Mas algo parecia errado em tudo aquilo. Meu cérebro continuava gritando para eu expulsá-lo do meu apartamento agora mesmo.
Puxei o cobertor com mais força ao meu redor e me levantei. Você precisa sair agora mesmo. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava, mas minhas mãos ainda tremiam. Carson não se moveu rápido. Ele levou seu tempo saindo da cama e encontrando suas roupas da noite anterior. O tempo todo, ele continuou falando sobre como nossa conexão parecia real e como eu estava reagindo exageradamente a algo que realmente não importava. Ele vestiu a camisa lentamente, como se tivesse todo o tempo do mundo. Nós nos divertimos, certo? Realmente importa o nome que eu usei? Eu queria gritar com ele, mas apenas apontei para a minha porta. Saia agora. Ele finalmente saiu, mas não antes de me lançar um olhar como se eu estivesse sendo irracional. No segundo em que minha porta fechou, eu a tranquei e verifiquei 2 vezes. Então peguei meu celular e liguei para Maya porque precisava que alguém me dissesse que eu não estava louca por me sentir assustada e violada agora. Ela atendeu no segundo toque, e eu mal consegui dizer as palavras antes de começar a chorar. Ela me disse para ficar onde estava, e ela estaria lá em 20 minutos. Sentei no sofá encarando minha porta até ouvir a batida dela. Maya entrou com 2 cafés e seu notebook já aberto. Ela se sentou ao meu lado e colocou o braço em volta dos meus ombros. Ok, me conte tudo desde o começo. Começamos a analisar cada interação que tive com Rodney, desde a primeira mensagem até a noite passada. Maya abriu a conta do Instagram que havia me enviado mensagem sobre o casamento. A conta foi criada 3 semanas antes do casamento de Elaine. Apenas 3 semanas. A foto do perfil estava borrada o suficiente para que eu não pudesse ver seu rosto claramente. Eu deveria ter notado isso. Maya apertou minha mão. Você estava tentando ser gentil. Não é sua culpa. Peguei a foto do anuário que Elaine me enviou e a coloquei ao lado das fotos do casamento no meu celular. As diferenças eram tão óbvias agora que eu estava realmente olhando. O verdadeiro Rodney tinha um rosto mais redondo e era bem mais baixo. Talvez 1,70. Ele tinha características completamente diferentes. O homem que saiu do meu apartamento esta manhã tinha 1,88 e não parecia em nada com o Rodney da infância. Como eu não percebi isso? Maya então me fez a pergunta difícil. Aconteceu alguma coisa ontem à noite que você não consentiu? Tive que pensar sobre isso por 1 minuto. Eu consenti com tudo o que fizemos, mas consenti pensando que ele era outra pessoa. A violação parecia complicada de uma forma que eu ainda não conseguia colocar em palavras. Mia assentiu como se entendesse, embora eu mal entendesse a mim mesma. Precisamos encontrar o verdadeiro Rodney. Provar que Carson não é ele. Mia abriu seu notebook e começou a procurar. Tentei me lembrar de coisas específicas sobre o Rodney da infância que só ele saberia. Ele tinha uma marca de nascença no braço esquerdo. Ele tinha medo de cachorros depois que o perseguiu na 3ª série. Ele colecionava cartas de Pokémon e as guardava em um fichário azul. Maya digitava enquanto eu falava. Ela abriu o Facebook primeiro, mas havia muitas pessoas com esse nome. Então ela tentou o LinkedIn e filtrou pela nossa cidade natal. Lá, um perfil de um Rodney correspondendo à nossa faixa etária. Trabalha em TI para uma empresa em Portland. A foto do perfil dele mostrava um homem que parecia exatamente com a foto do anuário. Apenas mais velho. 15 anos mais velho. Mas definitivamente a mesma pessoa. Rosto redondo, constituição mais baixa, óculos, nada parecido com Carson. Minha mão começou a tremer novamente enquanto eu encarava aquela foto. Eu fui completamente enganada e deixei acontecer tão facilmente. Maya pegou meu notebook e abriu uma nova aba. Precisamos proteger tudo agora mesmo. Ela abriu minha conta de e-mail e começou a me orientar na troca de senhas. Digitei novas senhas para meu e-mail, minhas contas bancárias, minhas redes sociais, até mesmo meu Netflix, porque não conseguia lembrar o que Carson poderia ter visto quando estava no meu apartamento. Maya me fez anotar cada nova senha em um caderno e escondê-lo na gaveta da minha mesa. Ela pegou o celular e procurou online como trocar os códigos da porta do apartamento. Segui as instruções, meus dedos tremendo enquanto eu digitava a nova combinação de 6 dígitos no teclado da minha porta da frente. O bip confirmando a mudança pareceu a primeira coisa real que fiz para me proteger desde que Carson saiu esta manhã. Mas mesmo enquanto passávamos pela lista de verificação de segurança, meu cérebro continuava repetindo momentos do casamento. Como ele sabia exatamente o que dizer para rebater os ataques de Elaine. Como ele tocou meu braço quando dançamos. Como ele olhou para mim durante aquele discurso no microfone como se realmente se importasse. Cada lembrança parecia contaminada agora. Maya apertou meu ombro. Você não tinha como saber. Ele planejou isso. Peguei meu celular para ligar para Elaine. Mia ergueu as sobrancelhas, mas não me impediu. Elaine atendeu no segundo toque. Contei tudo a ela em uma explicação apressada. Carson não era Rodney. Ele mentiu sobre toda a sua identidade. Ele manipulou nós duas. O silêncio do outro lado durou talvez 5 segundos antes que a voz de Elaine voltasse, afiada e defensiva. Ok, então você trouxe um cara aleatório para o meu casamento e agora está tentando culpar a mim. Senti meu maxilar travar. Você me armou para ser humilhada. Você queria que todos rissem de mim por trazer o garoto chorão. Foi isso que criou a abertura para Carson entrar e fingir ser ele. Elaine zombou. Eu não disse para ele mentir sobre quem era. A culpa é sua por não reconhecer seu próprio amigo de infância. Talvez se você realmente mantivesse contato com as pessoas em vez de ser tão isolada, você saberia como o Rodney realmente era. As palavras dela atingiram exatamente onde ela pretendia. Você literalmente me enviou a foto do anuário provando que ele não é o Rodney. Você sabe que fui enganada. E você ainda está tentando fazer isso parecer sobre o meu julgamento, em vez de assumir qualquer responsabilidade por armar uma armadilha cruel em seu próprio casamento. A voz de Elaine ficou mais alta. Eu estava apenas me divertindo. Todo mundo faz pequenas brincadeiras em casamentos. Você é quem dormiu com um completo estranho e agora quer me culpar porque se sente estúpida. Eu desliguei. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei o telefone cair. Mia pegou-o de mim e o colocou na mesa de centro. Ela não vai ajudar. Eu disse. Eu sei, mas eu precisava ouvi-la dizer isso em voz alta. Maya assentiu e puxou seu notebook para mais perto. Ela começou a digitar algo enquanto eu ficava sentada lá, sentindo a raiva queimar mais forte do que o medo por 1 minuto. Carson tinha que saber sobre o plano de Elaine de alguma forma. Ele sabia exatamente o que ela estava tentando fazer, o que significa que ele estava observando nossa dinâmica familiar online, ou tinha alguma conexão anterior conosco que o deixou saber sobre a armadilha do casamento. O pensamento me deu arrepios. Esta não foi uma oportunidade aleatória com a qual ele tropeçou. Ele planejou isso. Ele nos pesquisou. Ele sabia que Elaine queria me humilhar, e usou esse conhecimento para assumir a identidade de Rodney no momento perfeito. E ergueu os olhos da tela. Isso é muito mais calculado do que apenas um cara fingindo ser outra pessoa por diversão. É alguém com rancor ou uma obsessão que viu sua chance e a agarrou. Passei o resto do dia verificando a fechadura da minha porta a cada 20 minutos. Cada notificação no meu celular me fazia pular. Cada passo no corredor do lado de fora do meu apartamento me fazia congelar.
e escutar até passar. Maya ficou durante a tarde, embora eu soubesse que ela tinha coisas do trabalho para fazer. Pedimos comida chinesa porque eu não conseguia imaginar ir a um restaurante onde Carson pudesse aparecer. O entregador bateu e eu fiz-me atender a porta enquanto eu observava da cozinha. Eu me senti ridícula, violada e com raiva, tudo ao mesmo tempo. Comemos no meu sofá com a TV ligada, mas eu não conseguia me concentrar em nada que estava passando. Mia manteve um fluxo constante de conversa sobre coisas normais, seu trabalho, seu colega de trabalho irritante, alguma série que ela estava assistindo. Eu estava grata por ela não estar me fazendo falar sobre Carson a cada segundo, embora ele fosse tudo em que eu conseguia pensar. Quando Mia finalmente foi embora, por volta das 8, tranquei a porta atrás dela e verifiquei 3 vezes. Tentei assistir TV, mas desisti depois de 30 minutos encarando a tela sem processar nada. Preparei-me para dormir cedo, pensando que talvez pudesse dormir para aliviar o pior da ansiedade. Deitei na cama encarando o teto. Cada pequeno som no meu prédio parecia ameaçador. A porta do vizinho fechando, alguém subindo as escadas, o prédio estalando, o aquecedor ligando. Minha mente continuava girando pelos piores cenários. E se Carson guardou uma chave do meu apartamento de alguma forma? E se ele copiou informações do meu notebook enquanto eu dormia? E se ele tirou fotos minhas que eu não sei? E se ele aparecer no meu trabalho? Verifiquei meu celular. 23h30. Tentei fechar os olhos, mas meu cérebro não desligava. A 1h15. Levantei-me e verifiquei a fechadura da porta novamente. Às 2h30, verifiquei todas as minhas janelas. Às 3 da manhã, finalmente desisti e mandei uma mensagem para Maya. Eu sei que você provavelmente está dormindo, mas não consigo parar de pensar no que ele pode fazer a seguir. Ela respondeu em 2 minutos. Estou acordada. Você quer que eu volte aí? Eu disse que não, mas obrigada. E que apenas saber que ela estava acordada ajudava. Trocamos mensagens por mais 1 hora sobre nada importante até que finalmente me senti calma o suficiente para tentar dormir novamente. Adormeci por volta das 4h30 e acordei às 7 sentindo-me pior do que se não tivesse dormido nada. Mas ficar deitada na cama sentindo ansiedade não estava ajudando em nada. Levantei-me e fiz café. Eu precisava abordar isso como um problema que eu poderia resolver, em vez de apenas algo que aconteceu comigo. Abri meu notebook e criei um novo documento. Intitulei-o Linha do Tempo Carson e comecei a escrever tudo o que eu sabia. Quando ele me mandou a primeira mensagem, qual era o nome da conta, cada conversa que tivemos antes do casamento, tudo o que ele disse no próprio casamento, cada interação depois. Passei pelo meu celular e tirei capturas de tela de todas as nossas mensagens de texto. Anotei tudo o que ele me disse sobre sua suposta vida, seu trabalho sobre o qual ele era vago, seu apartamento para o qual ele nunca me convidou, a academia que ele alegava frequentar, mas nunca especificou qual. Cada detalhe que descartei como normal agora parecia um sinal de alerta que eu deveria ter percebido. Maya voltou no meio da manhã com mais café e ela se sentou ao meu lado e olhou para o meu documento de linha do tempo. Isso é bom, isso é muito bom. Precisamos descobrir onde ele realmente mora e trabalha. Ela abriu as configurações do meu celular e começou a percorrer o histórico de localização. Observei-a rolar por semanas de dados. Olha isso! Toda vez que vocês se encontravam, era aqui no seu apartamento ou em locais públicos como cafeterias ou restaurantes. Ele nunca te convidou para o apartamento dele. Puxei o notebook para mais perto e adicionei isso às minhas notas. Tentei lembrar de conversas específicas do casamento e depois. Toda vez que eu fazia perguntas detalhadas a Carson sobre sua vida, ele desviava. Quando mencionei talvez visitar o apartamento dele algum dia, ele mudava de assunto para o quanto amava estar no meu apartamento, porque parecia aconchegante. Quando perguntei sobre conhecer seus amigos, ele dizia algo sobre todos estarem ocupados com o trabalho. Cada desvio parecia suave e natural na época. Agora pareciam táticas óbvias de evasão. Maya abriu nosso histórico de mensagens de texto e lemos tudo cronologicamente. Ele sempre mandava a primeira mensagem. Ele mandava mensagens em horários estranhos, como 2 da manhã ou 6 da manhã, como se estivesse verificando quando eu estava online. O padrão parecia assustador agora, de uma forma que descartei como ele estando muito interessado quando pensei que ele era Rodney, se reconectando com uma velha amiga. Maya apontou para a tela. Ele estava monitorando sua atividade, vendo quando você estava acordada e ativa para que pudesse cronometrar suas mensagens para parecerem naturais. Adicionei tudo isso à minha linha do tempo. Então abri o LinkedIn e procurei pelo verdadeiro Rodney. O perfil dele apareceu novamente com aquela foto que parecia exatamente com a foto do anuário, apenas mais velho. Cliquei no botão de mensagem e comecei a digitar. Oi, isso vai parecer estranho, mas alguém se passou por você no casamento da minha irmã no mês passado. Estou tentando verificar algumas informações e queria confirmar que você não esteve em um casamento na nossa cidade natal recentemente. Mantive a mensagem curta e objetiva. Não queria parecer louca ou acusatória. Eu só precisava da confirmação de que Carson definitivamente não era, de alguma forma, o verdadeiro Rodney com um passado diferente do que eu lembrava. Apertei enviar e fechei o notebook. Maya olhou para mim. E agora? Eu disse. Agora esperamos para ver se ele responde. E eu descubro o que fazer a seguir se ele confirmar que não estava lá. Maya fechou seu notebook e me olhou com aquela expressão séria que ela faz quando está prestes a dizer algo que eu não vou querer ouvir. Ela sugeriu que eu pensasse em contratar um investigador particular para descobrir quem Carson realmente é e se estou realmente em perigo. A ideia fez meu estômago doer porque eu já estou mal conseguindo pagar o aluguel, e minha conta poupança está basicamente vazia. Mas a ideia de não saber quem é essa pessoa ou o que ela quer parecia muito mais perigosa do que ficar sem dinheiro por alguns meses. Maya deve ter visto o pânico no meu rosto porque ela imediatamente pegou o celular e começou a procurar por investigadores em nossa área. Observei-a rolar por sites enquanto meu cérebro continuava voltando ao fato de que dormi com alguém cujo nome verdadeiro eu nem sei. Depois de cerca de 20 minutos, Maya encontrou um site de alguém chamado Tanner Barron, focado em investigações digitais e verificação de identidade. Os valores dele estavam listados no site e eram altos, tipo, muito altos. Mas não completamente impossíveis se eu cortasse todo o resto por um tempo. Maya olhou a taxa de consulta e se ofereceu para dividir comigo como um empréstimo, o que me deu vontade de chorar porque odeio pedir dinheiro emprestado. Mas eu também não conseguiria fazer isso sozinha. Eu assenti e ela imediatamente ligou para marcar um horário para aquela noite. Enquanto esperávamos o escritório de Tanner ligar de volta com um horário, meu celular vibrou com uma mensagem de Carson. Meu corpo inteiro gelou quando vi o nome dele na tela. Maya pegou meu celular antes que eu pudesse e leu a mensagem em voz alta.
Carson estava perguntando se eu estava bem e dizendo que queria conversar sobre o que aconteceu, usando o mesmo tom caloroso e atencioso que ele usou durante todo o casamento. E depois ele escreveu como se tivéssemos tido uma briga boba sobre onde jantar, não como se ele tivesse mentido sobre toda a sua identidade e me enganado para dormir com ele. Senti minha pele arrepiar lendo suas palavras, porque ele estava agindo como se eu estivesse exagerando por algo pequeno, em vez de ter sido completamente violada por seu engano. Maya me devolveu o celular e me disse para não responder em hipótese alguma. Ela destacou que Carson estava me testando para ver se eu me envolveria com ele, provavelmente tentando descobrir se eu estava com raiva o suficiente para realmente tomar uma atitude ou se ele poderia amenizar tudo com seu charme, como provavelmente havia feito com outras pessoas antes. A perspectiva dela de fora me ajudou a ver as táticas de manipulação que eu definitivamente teria caído se estivesse processando isso sozinha, porque parte de mim queria acreditar que seu tom caloroso significava que ele não era realmente perigoso. O escritório de Tanner ligou de volta e nos deu um horário para as 7 daquela noite. Passei o resto da tarde organizando toda a minha documentação em uma linha do tempo clara, com capturas de tela e notas sobre cada inconsistência que eu conseguia lembrar. Maya me ajudou a imprimir tudo e colocar em uma pasta para que eu parecesse preparada e séria, em vez de alguma pessoa dramática inventando histórias. Às 6h30, dirigimos até o escritório de Tanner em um prédio no centro da cidade que parecia profissional e legítimo, o que me fez sentir um pouco melhor por gastar um dinheiro que eu não tinha. Tanner nos encontrou no lobby e nos levou de volta ao seu escritório, que tinha arquivos, equipamentos de informática e certificados emoldurados nas paredes. Ele provavelmente estava nos seus 40 anos, com cabelos grisalhos e óculos, e tratou toda a situação como um caso sério, em vez de me fazer sentir estúpida por ter sido enganada. Só isso já valeu alguma coisa. Depois da reação de Elaine naquela manhã, mostrei a ele minha linha do tempo e todas as informações que eu tinha sobre Carson, incluindo as fotos do casamento e o número de telefone que ele usou para me contatar. Tanner olhou tudo cuidadosamente e fez perguntas específicas sobre o comportamento de Carson e o que ele havia dito sobre sua vida. Ele explicou que começaria com algo chamado coleta de inteligência de fontes abertas, o que significava usar as fotos do casamento e o número de telefone e quaisquer outros rastros digitais para identificar quem Carson realmente é. Ele me avisou que isso poderia levar uma semana ou talvez 2 e que eu absolutamente não deveria me envolver com Carson durante a investigação, porque isso poderia alertá-lo de que eu estava investigando seu passado. Perguntei a Tanner se esse tipo de situação acontece com frequência, porque me senti tão estúpida por não ter percebido as mentiras de Carson. Tanner me disse que o engano de identidade em contextos de namoro acontece muito mais do que as pessoas imaginam. Geralmente por golpes financeiros, mas às vezes por vingança ou porque alguém está obcecado por outra pessoa. Ouvir que eu não era unicamente tola ajudou um pouco. Embora eu ainda sentisse raiva de mim mesma por ignorar todos os sinais que provavelmente eram óbvios agora que eu olhava pra trás. Maya e eu saímos do escritório de Tanner por volta das 8 e voltamos para o meu apartamento. Nos dias seguintes, Carson continuou enviando mensagens ocasionais que alternavam entre verificações amigáveis, perguntando como estava meu dia, e mensagens levemente magoadas sobre eu estar ignorando-o depois que tivemos uma conexão tão ótima. Eu salvei cada mensagem exatamente como Tanner me disse, mas eu não respondia nenhuma delas, mesmo que parte de mim realmente quisesse confrontá-lo diretamente sobre todas as suas mentiras e perguntar o que ele achava que estava fazendo. No terceiro dia depois que enviei minha mensagem no LinkedIn para o verdadeiro Rodney, ele finalmente respondeu. Minhas mãos tremiam quando abri a mensagem porque sabia que isso confirmaria tudo, de um jeito ou de outro. Rodney escreveu que estava muito confuso porque definitivamente não esteve em nenhum casamento e não voltava à nossa cidade natal há 5 anos, desde que seus pais se mudaram para o Arizona. Ele incluiu uma foto atual dele que mostrava um cara exatamente igual à foto do anuário, apenas 15 anos mais velho, com o mesmo rosto redondo e características completamente diferentes das de Carson. Ver aquela foto tornou tudo real de um jeito que doeu no peito, porque agora eu tinha a prova definitiva de que Carson era um impostor usando a identidade de infância de Rodney. Mandei uma mensagem de volta para Rodney imediatamente, explicando a situação completa sobre o casamento da minha irmã, e como alguém apareceu alegando ser ele. Rodney respondeu em 1 hora, dizendo que estava chocado e muito solidário com o que aconteceu comigo. Ele disse que se lembrava vagamente de um cara chamado Carson da escola primária, que rondava as bordas do grupo de amigos deles e parecia meio obcecado em se encaixar. Rodney se ofereceu para fazer uma ligação telefônica se isso me ajudasse a entender melhor a situação, o que pareceu a primeira coisa genuinamente gentil que alguém fez sem segundas intenções desde que toda essa bagunça começou. Agendei a ligação com Rodney para aquela mesma noite, porque esperar parecia impossível quando cada minuto sem respostas me dava arrepios. Quando meu telefone tocou às 7, atendi no primeiro toque e ouvi a voz dele, que não soava nada como o tom mais grave de Rodney começou dizendo que esteve pensando em Carson a tarde toda e se lembrou de mais detalhes agora que sua memória estava sendo estimulada. Ele me disse que Carson era esse garoto que andava com o grupo de amigos deles no primário, mas nunca se encaixou direito, sempre tentando demais ser engraçado ou legal de maneiras que pareciam forçadas. Rodney disse que Carson ficava estranhamente obcecado pelas pessoas, como se ele escolhesse alguém e tentasse copiar tudo o que faziam ou diziam, quase como se estivesse estudando-as. Ele se mudou no ensino fundamental, então perdeu o contato com todo mundo daquela época. Mas ele se lembrava que Carson tinha esse hábito estranho de culpar outras crianças quando as coisas sociais davam errado pra ele. Como se Carson não fosse convidado para uma festa de aniversário, ele se convencia de que era porque Rodney ou outra pessoa tinha falado mal dele, mesmo quando isso não era verdade. A voz de Rodney ficou mais baixa quando ele disse que Carson parecia pensar que Rodney era de alguma forma responsável por Carson não ser popular, o que não fazia sentido porque o próprio Rodney sofria bullying naquela época. Então Rodney mencionou algo que fez meu estômago afundar ainda mais. Ele disse que Elaine e suas amigas eram cruéis com muitas crianças, não apenas com ele, e Carson definitivamente era um dos alvos delas também. Se lembrou de Carson tentando se vingar uma vez, espalhando boatos sobre Elaine e sua turma, mas deu tudo errado e piorou muito as coisas para ele. As outras crianças começaram a evitar Carson ainda mais depois disso, e o grupo de ela tornou a vida dele miserável pelo resto daquele ano letivo. Rodney fez uma pausa e então disse algo que fez tudo se encaixar.
Ele me disse que parecia que Carson estava alimentando esses rancores por mais de 15 anos, apenas esperando o momento certo para agir. O casamento deve ter parecido a oportunidade perfeita para se vingar de Elaine, ao mesmo tempo em que se inseria em uma situação onde poderia se sentir importante e desejado. Agradeci a Rodney por ser tão honesto e prestativo quando ele não precisava ser. Então perguntei se ele estaria disposto a fornecer uma declaração por escrito confirmando que não esteve no casamento, caso eu precisasse para fins legais. Rodney concordou imediatamente, mas me pediu para, por favor, mantê-lo fora de qualquer drama público, porque ele tinha sua própria vida, agora, e não queria ser arrastado para qualquer bagunça que Carson tivesse criado. Eu entendi completamente esse pedido, já que Rodney era apenas uma pessoa inocente cuja identidade foi roubada para o esquema distorcido de outra pessoa. Depois que desligamos, fiquei sentada sentindo como se as peças do quebra-cabeça estivessem finalmente se encaixando, embora a imagem que formavam fosse realmente perturbadora. 2 dias se passaram em que mal dormi, pulando a cada som e verificando minhas fechaduras obsessivamente. Então Tanner ligou com seu primeiro relatório, e eu agarrei meu telefone tão rápido que quase o deixei cair. Ele me disse que havia rastreado o número de telefone que Carson usou até uma conta pré-paga comprada com dinheiro, então não havia nome direto anexado a ela. Mas os metadados das fotos do casamento que eu enviei contavam uma história diferente. Essas fotos foram tiradas com um dispositivo registrado em nome de alguém chamado Case, e Tanner estava passando esse nome por todos os bancos de dados que tinha acesso no momento. Ele disse que teria um perfil completo para mim em alguns dias. E ouvir a certeza em sua voz fez tudo parecer mais real. Senti uma mistura estranha de validação e pavor se espalhando pelo meu peito. Validação porque Tanner estava encontrando informações concretas reais que provavam que eu não estava exagerando ou imaginando coisas, mas pavor porque significava que toda essa situação era real e séria. Não apenas um mal-entendido do qual eu poderia rir mais tarde. Maya apareceu naquela noite sem que eu nem pedisse, surgindo na minha porta com produtos de limpeza e sacos de lixo. Passamos 3 horas vasculhando meu apartamento inteiro, removendo qualquer coisa que Carson pudesse ter tocado. Cada copo que ele usou foi para o lixo. A toalha que ele usou foi jogada fora. Tiramos a roupa de cama e lavamos tudo 2 vezes. E Maya me ajudou a limpar cada superfície do meu quarto. Pareceu tanto prático quanto simbólico, como se estivéssemos apagando a presença dele do meu espaço, embora eu soubesse que a violação ia mais fundo do que objetos físicos. Enquanto trabalhávamos, meu celular vibrou com uma nova mensagem de Carson. Essa era mais longa que as anteriores, dizendo que sentia minha falta e realmente queria me levar para jantar para esclarecer as coisas. Então ele mencionou um restaurante específico, aquele pequeno lugar italiano que eu mencionei gostar uma vez, de passagem, durante a recepção do casamento. O fato de ele se lembrar daquele detalhe enquanto mentia sobre literalmente todo o resto, me fez sentir vigiada de um jeito que eu não conseguia explicar direito. Era como se ele estivesse coletando informações sobre mim, arquivando minhas preferências e hábitos, tudo enquanto fingia ser alguém que não era. Maya leu a mensagem por cima do meu ombro e disse que era assustador pra caramba ele estar rastreando o que eu gostava, enquanto mantinha esse engano massivo. Salvei a mensagem como Tanner me disse, mas não respondi, embora minhas mãos estivessem tremendo. 2 dias depois, Tanner enviou seu relatório completo sobre Carson Ice, e abrir aquele e-mail foi como estar à beira de um penhasco. O relatório era pior do que qualquer coisa que eu havia imaginado em meus piores pensamentos delirantes às 3 da manhã. Carson tinha antecedentes criminais que incluíam uma condenação por contravenção de fraude de 3 anos atrás. Mas o que realmente fez meu sangue gelar foi a ordem de restrição registrada contra ele por uma ex em outro condado há apenas 18 meses. Li o resumo do caso 3 vezes. E cada vez parecia mais estar lendo sobre minha própria experiência. A mulher descreveu Carson mentindo sobre sua identidade quando se conheceram. Ela falou sobre seu comportamento de love bombing, cobrindo-a de atenção e afeto. Ela explicou como ele se recusou a aceitar quando ela terminou as coisas, continuando a contatá-la através de números e contas diferentes. E ela detalhou suas ameaças veladas sobre arruinar a reputação dela se ela não lhe desse outra chance. Cada coisa que ela descreveu batia com o que estava acontecendo comigo agora. Ler as palavras dela me fez sentir fisicamente doente, porque percebi que não era sua primeira vítima. Eu era apenas a pessoa mais recente no que era claramente um padrão de comportamento predatório. E a menos que alguém realmente o parasse, eu provavelmente não seria sua última vítima também. Imprimi o relatório inteiro com as mãos trêmulas e peguei minhas chaves. Maya perguntou aonde eu estava indo e eu disse que estava levando tudo para a delegacia de polícia, porque eu não podia simplesmente ficar sentada sabendo do que Carson era capaz. Eu me sentia assustada e completamente exausta, mas também estava determinada a não deixar isso passar. O policial da recepção na delegacia ouviu minha breve explicação e me encaminhou para o detetive que cuidava de casos envolvendo perseguição e crimes baseados em identidade. O escritório de Gregory era pequeno e cheio de pastas de arquivos, mas sua mesa tinha fotos de crianças que presumi serem seus filhos, o que de alguma forma me fez sentir um pouco mais segura. Ele leu o relatório de Tanner cuidadosamente, demorando-se em cada página, e então começou a me fazer perguntas detalhadas sobre tudo o que Carson havia dito e feito. O que exatamente ele alegou sobre sua identidade? Quando percebi que ele estava mentindo? Ele pediu dinheiro ou acesso às minhas contas? Ele alguma vez me ameaçou explicitamente? Gregory foi profissional e me levou a sério, o que foi um alívio após a reação desdenhosa de Elaine. Mas então ele explicou algo que fez meu estômago afundar. Ele disse que, a menos que Carson tivesse feito ameaças explícitas ou realmente roubado dinheiro de mim, mover acusações criminais seria muito difícil. Eu queria gritar ou jogar algo, mas apenas fiquei sentada lá encarando a mesa do detetive enquanto ele explicava minhas opções reais. Gregory pegou um formulário e disse que eu poderia pedir uma ordem de restrição no tribunal civil, o que não colocaria Carson na cadeia, mas exigiria legalmente que ele ficasse longe de mim. Ele me disse para salvar cada texto, cada ligação, cada mensagem de rede social, porque a documentação seria crucial se Carson violasse a ordem. Então ele me deu conselhos práticos de segurança que fizeram tudo parecer mais real e assustador. Ele disse que eu deveria mudar minhas rotinas diárias para que Carson não pudesse prever onde eu estaria, que eu deveria estar sempre atenta ao meu redor, especialmente em estacionamentos e ao entrar no meu apartamento, e que eu deveria confiar na minha intuição se algo parecesse errado. O jeito que Gregory falou sobre isso deixou claro que ele já tinha visto situações como a minha antes, e que algumas delas terminaram mal. Agradeci pelo tempo dele e saí da delegacia sentindo que tinha um plano, mesmo que não fosse a justiça que eu queria. Maya estava esperando em seu carro, e quando entrei,
Ela imediatamente perguntou o que aconteceu. Expliquei sobre a opção da ordem de restrição e ela disse que deveríamos ir preencher a papelada imediatamente, antes que eu perdesse a coragem. Naquela tarde, dirigimos até o tribunal e preenchemos o pedido de ordem de restrição temporária em um guichê onde um funcionário com aparência cansada processava casos domésticos. Anexei cópias impressas de tudo da investigação de Tanner, capturas de tela das mensagens de Carson, a foto do anuário que Elaine enviou e uma declaração por escrito do verdadeiro Rodney confirmando que ele não estava no casamento. O funcionário olhou a pilha de papéis e me disse que haveria uma audiência em cerca de 2 semanas, onde um juiz decidiria se concederia uma ordem mais longa. Ele explicou que a ordem temporária estaria em vigor até lá, mas que Carson seria formalmente notificado, o que poderia deixá-lo com raiva. Mia apertou minha mão enquanto o funcionário carimbava os formulários. E eu tentei não pensar no que Carson faria quando descobrisse. Tomamos um café depois, e Maya me fez prometer ligar pra ela se algo estranho acontecesse. Então, ela me levou para casa porque eu estava trêmula demais para dirigir. Naquela noite, eu estava me preparando para dormir quando meu telefone tocou com o número de Carson. Fiquei olhando para ele vibrando na minha mesa de cabeceira e não atendi, deixando ir para a caixa postal enquanto meu coração batia forte. 1 minuto depois, a notificação da caixa postal apareceu, e eu quase a apaguei sem ouvir. Mas lembrei que Gregory disse para documentar tudo. Coloquei o telefone no viva voz e toquei a mensagem. A voz de Carson parecia magoada e confusa, perguntando por que eu estava evitando e dizendo que achava que tínhamos algo. O tom dele era tão convincente e ferido que, por um segundo, eu realmente me senti culpada, como se talvez estivesse exagerando em tudo. Então eu me lembrei da foto do anuário mostrando uma pessoa completamente diferente. Os antecedentes criminais que Tanner encontrou, a ordem de restrição da ex dele descrevendo exatamente o mesmo comportamento. E me senti mal por quase ter caído no teatro dele de novo. Salvei a mensagem de voz e a encaminhei para o endereço de e-mail do detetive Gregory, como ele me disse para fazer. Na manhã seguinte, Gregory respondeu, confirmando que o padrão de Carson de ignorar meu silêncio e continuar a me contatar apoiaria o pedido de ordem de restrição. Ele disse que cada mensagem que Carson enviava estava, na verdade, ajudando o meu caso, embora parecesse invasivo e assustador. Saber que Carson estava basicamente construindo provas contra si mesmo a cada texto me fez sentir um pouco menos impotente, embora eu ainda pulasse toda vez que meu celular vibrava com uma nova notificação. Eu estava tentando me concentrar nos e-mails do trabalho quando Elaine ligou 2 dias depois. Quase não atendi, mas sabia que ela continuaria ligando, então atendi. Ela perguntou se eu já tinha superado meu drama, nesse tom despreocupado, como se eu estivesse chateada por nada. E depois disse que a mamãe estava fazendo perguntas sobre por que eu não estava indo aos jantares de família. Algo dentro de mim quebrou ao ouvi-la agir como se tudo isso fosse um pequeno inconveniente que eu estava causando. Eu disse a ela claramente que ela me armou para ser humilhada em seu casamento, que seu plano cruel criou a abertura exata que Carson precisava para me enganar, e que eu não ia mais fingir que tudo estava bem, só para tornar as reuniões de família confortáveis para ela. Elaine imediatamente ficou na defensiva, dizendo que não tinha ideia de que Carson fingiria ser Rod e que eu não podia culpá-la pelas escolhas dele. Senti meu maxilar travar porque, tecnicamente, ela estava certa de que não sabia sobre Carson especificamente, mas ela perdeu completamente o ponto de que a crueldade dela possibilitou toda a situação. Eu disse a ela que precisava de espaço dela e que não ia discutir isso mais agora. Ela começou a dizer algo sobre eu ser dramática, mas desliguei antes que ela pudesse me fazer sentir culpada e recuar, como eu sempre fazia. Minhas mãos tremiam depois que encerrei a ligação, porque eu nunca tinha enfrentado Elaine daquele jeito antes. Maya apareceu naquela noite e contei a ela sobre a conversa enquanto comíamos comida comprada no meu sofá. Ela destacou que eu nunca tinha estabelecido limites reais com Elaine em toda a minha vida, e que o que eu fiz foi, na verdade, um progresso, mesmo parecendo desconfortável e assustador. Conversamos sobre como meu padrão de vida inteira de manter a paz na minha família me tornou vulnerável à manipulação de Carson, porque eu estava tão acostumada a ignorar sinais de alerta para manter relacionamentos. Maya disse que aprender a reconhecer quando alguém estava me tratando mal e realmente fazer algo a respeito era uma habilidade que fui impedida de desenvolver. Na semana seguinte, as mensagens de Carson mudaram de tom, de confusas e magoadas para um pouco mais agressivas. Ele enviava textos perguntando por que eu estava fazendo joguinhos com ele e dizendo que ele merecia uma explicação pelo meu comportamento. Não respondi a nenhuma delas, mas salvei cada uma. E a mudança de tom confirmou exatamente o que o detetive Gregory havia me avisado. Homens como Carson escalavam quando perdiam o controle de uma situação, e Carson estava claramente ficando frustrado porque suas táticas habituais não estavam funcionando. Cada mensagem parecia um pouco mais exigente e um pouco menos amigável. Então, Tanner ligou com novas informações que encontrou rastreando registros de serviços públicos até o endereço atual de Carson. Ele disse que Carson estava em liberdade condicional pela condenação anterior por fraude, o que significava que qualquer novo comportamento criminoso poderia resultar em tempo de prisão real. Senti uma onda de esperança ao ouvir isso, porque parecia uma vantagem real. Mas quando mencionei ao detetive Gregory, ele me alertou para não confrontar Carson diretamente com a informação. Ele disse que isso poderia ser visto como ameaçador e poderia prejudicar meu caso de ordem de restrição. No dia anterior à audiência, Carson enviou uma mensagem que fez meu sangue gelar. Ele disse que sabia que eu estava investigando e que eu deveria ter cuidado ao fazer acusações que não podia provar. A ameaça era clara, embora ele não tenha dito nada explicitamente violento. Tirei print da mensagem imediatamente com as mãos trêmulas e encaminhei tanto para o detetive Gregory quanto para o advogado que Tanner havia recomendado para uma consulta. O advogado respondeu em 1 hora, dizendo que essa mensagem fortalecia significativamente meu caso e que eu deveria levar cópias impressas para a audiência amanhã. Mal dormi naquela noite, sabendo que teria que encarar Carson no tribunal no dia seguinte. Manhã, entrei no tribunal com cópias impressas de cada mensagem que Carson havia enviado, minhas mãos tremendo enquanto passava pela segurança. A audiência durou 40 minutos, e o juiz concedeu a ordem de restrição sem muito debate, após revisar todas as evidências que Tanner havia reunido. Sair daquele tribunal pareceu o primeiro passo real em direção à segurança. Mas eu sabia que um documento legal não consertaria magicamente o dano que Carson havia causado, ou me faria confiar nas pessoas novamente da noite para o dia. Maya recomendou que eu conversasse com alguém especializado nesse tipo de situação. Então, 2 semanas após a audiência, comecei a ver Justine, uma terapeuta cujo site mencionava trauma e trabalho com limites. A primeira sessão foi estranha porque eu continuei minimizando o que aconteceu, chamando de mal entendido, ou dizendo que não foi tão ruim,
em comparação com o que outras pessoas passam. Justinta me interrompeu no meio do caminho e perguntou por que eu estava minimizando algo que claramente violou minha segurança e confiança. Eu não tinha uma boa resposta. Nas várias sessões seguintes, ela me ajudou a ver o padrão entre como Elaine me tratou minha vida inteira e por que eu não reconheci os sinais de alerta de Carson. Passei tantos anos dando desculpas para a crueldade de Elaine para manter a paz na família, que meu instinto era ignorar sinais de alerta e priorizar o conforto de outras pessoas em vez da minha própria segurança. Justinta disse que isso não era uma falha de caráter. Era um comportamento aprendido por crescer em uma família onde falar sobre maus tratos me rotulava como sensível ou dramática. Em nossa terceira sessão, contei a Justinta sobre momentos específicos em que Elaine me humilhou quando éramos mais novas e como eu sempre ignorei isso como rivalidade de irmãs, ou ela apenas sendo competitiva. Ela perguntou o que eu pensaria se uma amiga descrevesse a irmã dela tratando-a daquela maneira. E percebi imediatamente que diria a ela que era cruel e inaceitável. De alguma forma, eu nunca apliquei esse mesmo padrão às minhas próprias experiências. Justinta me deu ferramentas práticas para reconhecer táticas de manipulação, como notar quando alguém faz você se sentir responsável pelas emoções dele, ou quando reescreve a história para fazer você duvidar da sua memória. Ela também me ensinou como estabelecer limites sem me sentir culpada, o que foi como aprender um idioma que eu deveria saber minha vida inteira. O trabalho era desconfortável porque significava reconhecer o quanto eu havia tolerado, e como isso me tornou vulnerável a alguém como Carson. O custo financeiro de tudo bateu forte por volta da quinta semana. Entre as taxas do investigador Tanner, a consulta jurídica, novas fechaduras e uma câmera de segurança para meu apartamento, e as sessões de terapia contínuas, queimei a maior parte das minhas economias. Peguei todos os turnos extras que meu gerente oferecia e comecei a fazer trabalhos paralelos nos fins de semana, apenas para cobrir o básico. Maya percebeu que eu parecia exausta e se ofereceu para me emprestar dinheiro, mas recusei, embora tenha apreciado. Eu precisava provar a mim mesma que poderia lidar com isso de forma independente, sem depender de alguém para me resgatar. O estresse de trabalhar 60 horas por semana enquanto processava o trauma me fazia sentir como se estivesse funcionando no limite, mas desistir não era uma opção. Eu preparava comida barata nos domingos, cancelei minhas assinaturas de streaming e parei de comprar café fora. Cada dólar importava quando eu estava reconstruindo meu senso de segurança do zero. Por volta da 7ª semana, algumas pessoas do casamento começaram a entrar em contato, perguntando o que realmente aconteceu com Carson. Eu tinha ficado fora das redes sociais na maior parte do tempo, mas aparentemente Carson vinha postando coisas vagas sobre ex-loucas, e como algumas pessoas não conseguem lidar com uma conexão genuína. Uma dama de honra que eu mal conhecia enviou uma longa mensagem pedindo minha versão da história, porque ela tinha ouvido relatos conflitantes. Percebi que Carson estava criando sua própria contra-narrativa para me fazer parecer instável ou vingativa. Escrevi de volta uma breve explicação factual para as pessoas em quem eu realmente confiava, dizendo que Carson havia mentido sobre sua identidade e que eu havia conseguido uma ordem de restrição após descobrir seu histórico criminal. Não entrei em detalhes sobre a manipulação ou a violação que senti. Apenas me ative aos fatos que podiam ser verificados. Com todo o resto, deixei passar. Algumas pessoas acreditariam na versão de Carson, não importava o que eu dissesse, e tentar controlar a narrativa com conhecidos que eu nunca mais veria não valia minha energia. Doeu saber que as pessoas pensavam que eu era o problema. Mas Justinta me lembrou que as pessoas que importam confiariam em mim, e as pessoas que não me conheciam bem o suficiente para me dar o benefício da dúvida não valiam a preocupação. 3 meses após a ordem de restrição, o detetive Gregory ligou com notícias que mudaram tudo. Carson havia violado sua liberdade condicional ao contatar uma de suas vítimas anteriores através de uma conta falsa de rede social, e a mulher havia denunciado imediatamente à polícia com capturas de tela. O oficial de condicional dele registrou um relatório de violação, e o juiz revogou sua condicional, resultando em uma sentença de 4 meses de prisão. Gregory explicou que isso removia a ameaça imediata para mim, e criava um padrão documentado que seguiria Carson se ele tentasse algo semelhante no futuro. Saber que Carson estava realmente enfrentando consequências pareceu surreal depois de meses sentindo que o sistema não podia realmente me proteger. Gregory disse que o tempo de prisão não era longo, mas enviava uma mensagem clara de que o comportamento de Carson tinha repercussões reais, e a violação em seu registro tornaria quaisquer futuras ordens de restrição mais fáceis de aplicar. Agradeci a Gregory por me manter atualizada e por levar a situação a sério desde o início, quando eu sentia que estava exagerando em tudo. 6 meses após o casamento, fiz um balanço de onde as coisas estavam. Meu apartamento tinha um novo sistema de segurança com câmeras cobrindo a entrada e uma fechadura inteligente que eu podia monitorar do meu celular. A ordem de restrição permanecia ativa, sem violações desde o tempo de prisão de Carson. E eu aprendi a parar de pular toda vez que recebia uma notificação. A terapia com Justinta estava me ensinando a confiar nos meus instintos em vez de ignorá-los para manter outras pessoas confortáveis. Embora eu ainda me pegasse minimizando as coisas às vezes, meu relacionamento com Elaine permaneceu distante, com limites claros que estabeleci sobre não participar de eventos familiares onde ela se fazia de vítima sobre nosso desentendimento. Mamãe continuava tentando amenizar as coisas, mas parei de me explicar e apenas repetia que precisava de espaço. Eu ainda tinha momentos de ansiedade sobre namorar, e se eu algum dia confiaria em alguém o suficiente para ser vulnerável novamente. Às vezes eu via um cara alto de cabelo escuro e meu coração disparava antes de eu perceber que não era Carson. A situação não se resolveu perfeitamente com Carson totalmente punido ou minha família magicamente entendendo o que passei. Mas eu construí medidas reais de segurança e estava fazendo o trabalho contínuo para curar, o que parecia o resultado mais honesto que eu poderia pedir. Eu não estava mais ignorando sinais de alerta ou sacrificando minha segurança para manter a paz. E essa mudança por si só fez tudo valer a pena.